Shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Quero te convidar a pegar comigo a sua Bíblia e abrir em Números capítulo 20. Vamos meditar juntos. Diz assim: Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim. No mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu contra Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem figos, nem vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirarás água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe ordenara. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor santificou neles. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: Assim diz teu irmão Israel: Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins dos teus pais. Deixa-nos passar pela tua terra. Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faze-o subir ao monte Or. Depois despe Arão as suas vestes e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo,
e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despediu Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. A palavra de hoje é uma palavra muito dura, né? E ao mesmo tempo triste, mas também muito reflexiva. Por que triste? Porque primeiro começamos com a morte de Miriam, irmã de Moisés. E logo depois, né, Moisés caminha em direção a Gades e ali o povo mais uma vez começa a murmurar contra Moisés e contra Arão, e o povo não cessava de murmurar. Virava e mexia, o povo murmurava. Virava e mexia, o povo reclamava, blasfemava. E dessa vez, Moisés ele perdeu totalmente a sua paciência. Ele foi diante até Deus. E Deus lhe deu uma ordenança e disse: vai, pega o teu bordão e conversa com a rocha. A ordem era muito clara. Era para ele conversar com a rocha. Era para ele pedir à rocha que lhe desse água. Só que diante de tanta murmuração, diante de tanta reclamação que Moisés já vinha ali durante tantos e tantos anos, diante daquele povo tão rebelde, que não era grato, diante de tantos milagres e diante de tantas provisões, Moisés perdeu a paciência. E aí Moisés, ele pega aquele povo, ajunta aquele povo e diz aqui no versículo 10 que Moisés fala: povo rebelde, acaso faremos sair água desta rocha? Então Moisés pega o seu bordão e, ao invés de conversar com a rocha, ele conversa com o povo muito irado. Então ele fere a rocha, ele bate na rocha 2 vezes e ali a rocha dá água para o povo. Mas Deus, como toda ação gera uma reação, Deus ele retira o direito daquele povo e também de Arão e Moisés de entrarem na terra prometida. E essa é a parte mais triste, porque Moisés ele era um homem temente a Deus. Moisés e Arão eram homens que fizeram tudo aquilo que Deus havia mandado, mas diante de tanta murmuração, diante de tanta coisa, né, que o povo fazia, de tanta ingratidão, Moisés ali, ele ficou muito chateado e ele perdeu o seu direito. Aqui na minha Bíblia diz que Moisés demonstrou a resposta de Deus às reclamações do povo. Entretanto, ele feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, quando Deus lhe havia instruído simplesmente a confiar nele e falar como símbolo da autoridade do Senhor. O pecado de Moisés foi, de fato, tentar dividir os créditos com Deus. A santidade de Deus estava em questão. Moisés foi silenciado pela punição de Deus. E aí, diante desse fato triste, né, de Moisés não poder mais entrar na terra, nem o povo que estava com ele, Arão também morre. Então Moisés ali se sente solitário, né, de perder 2 irmãos que o acompanharam aí durante toda essa jornada. Mas o que eu queria falar para nossa meditação hoje é que temos que pedir graça ao Senhor,
Porque quando perdemos a paciência, quando perdemos a graça, quando ficamos irados, a ira, ela traz consigo grandes consequências. Não podemos tomar decisões de cabeça cheia, de cabeça quente, porque sempre traremos sobre nós algumas consequências de tomarmos decisões com a cabeça quente, chateado, aborrecido, irado. E nesse caso aqui, Moisés perdeu ali o direito de entrar na terra prometida juntamente com Arão, juntamente com aquele povo rebelde que estava com ele. Então, diante de uma situação, diante de uma dificuldade, diante de uma decisão, se você estiver de cabeça quente, não tome a decisão. Pare, reflita, espere e, acima de tudo, vamos confiar no Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu sei que às vezes ficamos chateados e aborrecidos, mas é melhor confiar no Senhor. É melhor esperar no Senhor. Amém? Vamos calar a nossa boca e vamos confiar em Deus. Amém? Essa é a meditação de hoje. Espero que tenha edificado a sua vida assim como edificou a minha. Então, que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Fique com Deus. Shalom, shalom.